Não é fácil aceitar que dentro de uma criança aparentemente inocente possa existir uma grande maldade, um desejo incontrolável de ferir e maltratar outras pessoas e criaturas indefesas. Mas em alguns casos, esta maldade realmente existe. Esses pequenos psicopatas não possuem empatia, ou seja, elas não se importam com o sentimento das outras pessoas e não sofrem pelas maldades que praticam. Elas manipulam, mentem, roubam e podem até matar, sem culpa alguma pelo que fizeram e com um grande sorriso no rosto. Hoje contaremos 5 casos desses pequenos psicopatas que cometeram crimes bárbaros e espero que gostem. Bem-vindos ao nosso canal Contato Sobrenatural. No dia 12 de fevereiro de 1993, a mãe do pequeno James, com apenas 2 anos de idade, resolveu passear com seu filho em um shopping de sua cidade. O que ela não sabia é que esta seria a última vez que ela veria seu filho, pelo menos com vida. Ao entrar em uma loja, ela acabou se distraindo e o pequeno garoto desapareceu. John e Robert estavam no mesmo shopping naquele dia, fazendo suas atividades favoritas, o roubo de lojas. Eles ficavam no shopping, aguardando um descuido dos vendedores, e quando eles viravam as costas, os dois pegavam as mercadorias e fugiam. Foi então que eles viram um pequeno menino e tiveram a brilhante ideia de raptá-lo. Foi relatado que os 2 meninos já haviam tentado raptar crianças anteriormente, porém o plano falhou, porque a mãe dessas crianças percebeu o desaparecimento do filho e encontrou antes que os 2 pudessem levá-lo para fora do shopping. Durante uma caminhada de cerca de 3 quilômetros, os 2 meninos, com cerca de 10 anos de idade, deram socos e chutes em James. Alguns desses atos foram vistos por pessoas que estavam na rua, porém elas ignoraram o fato, pensando que eles eram apenas 2 irmãos mais velhos que não sabiam como cuidar de seu irmão mais novo. John e Robert levaram o menino para uma estrada de ferro na região, onde jogaram tinta em seu olho esquerdo, atiraram pedras contra ele e espancaram-no com tijolos e bateram na sua cabeça com uma barra de ferro. Eles ainda agrediram o menino sexualmente e colocaram seu corpo sobre a estrada de ferro, cobrindo a cabeça do menino com tijolos, pensando que ele já estivesse morto. Porém, foi relatado que James morreu pouco antes do trem o atingi-lo, e seu corpo mutilado foi encontrado na linha férrea, próximo do dia 14 de fevereiro. Os 2 garotos de 10 anos de idade foram acusados pelo rapto e assassinato de James no dia 20 de fevereiro e colocados em prisão preventiva. Eles foram acusados de raptar outra criança no dia seguinte. Os 2 meninos foram considerados culpados pelo assassinato de James em 24 de novembro de 1993, os mais jovens condenados por assassinato na história da Inglaterra. Em 16 de junho de 1944, os Estados Unidos estabeleceram um recorde quando executaram George Stinney, de 14 anos, a pessoa mais jovem a ser legalmente executada nos Estados Unidos durante o século XX. A história começa no dia 23 de março de 1944, quando 2 meninas, Betty, de 11 anos, e Maria Emma, de 8, andavam de bicicleta à procura de flores. Elas acabaram passando na casa da família de Stinney e elas perguntaram ao jovem e à sua irmã se eles sabiam
onde encontrar flores da paixão. Quando as meninas não retornaram para casa, um grupo de busca foi organizado, com centenas de voluntários. Os corpos das meninas foram encontrados na manhã seguinte em uma vala cheia de água lamacenta. Ambas sofreram ferimentos graves na cabeça. Stinney foi preso horas depois e foi interrogado por vários oficiais em uma sala trancada, com nenhuma testemunha além desses agentes. Após 1 hora, foi anunciado que Stinney havia confessado os crimes. De acordo com a confissão de Stinney, ele tentou abusar sexualmente de Betty enquanto ela catava as flores. Após perder a paciência com a menor, que tentava proteger a amiga, ele acabou por matar as duas com uma barra de ferro e atirou os corpos em um buraco cheio de lama. Stinney foi acusado de assassinato em 1º grau. Ele foi julgado e condenado à morte na cadeira elétrica. O caso não foi objeto de recurso, porque a família dele não possuía dinheiro para pagar um advogado para este processo. Em 16 de junho de 1944, Stinney finalmente foi executado. Às 19h30 da tarde, Stinney caminhou até a cadeira elétrica com uma Bíblia embaixo do braço. O garoto era baixinho e muito magro, era pequeno demais para a cadeira elétrica. Mesmo assim, os equipamentos foram colocados. Segundo as testemunhas que acompanharam a execução, a máscara que encobriu seu rosto caiu na hora da execução, revelando sua face. Stinney chorava enquanto sentia uma enorme dor, salivando incontrolavelmente. Foi necessário 3 descargas elétricas para matá-lo. Ele foi declarado oficialmente morto 4 minutos após o início da execução. Young nasceu no norte de Londres em 7 de setembro de 1947. Ele era fascinado por química, em especial por venenos e seus efeitos sobre as pessoas. Ele admirava assassinos como Adolf Hitler, entre outros. Young começou suas experiências com venenos quando ele tinha apenas 14 anos. Em 1961, aos 14 anos, ele começou a testar os seus venenos em sua própria família, o suficiente para deixá-los muito doentes. Ele gastava o pouco dinheiro que tinha com a compra de ingredientes para fazer os seus venenos. Por várias vezes, ele fez a compra de pequenas quantidades dessas substâncias, mentindo sobre sua idade e afirmando que elas eram para experiências científicas em sua escola, e sua família adoecia constantemente. Sua família e amigos foram suas vítimas. Seu pai adoeceu e inicialmente pensou que a doença era por causa de algum tipo de vírus, e em seguida a doença atingiu sua esposa e filha. Todos sofriam com vômitos contínuos, diarreias e muita dor no estômago. Em 1962, a mãe da madrasta de Young morreu de envenenamento. Uma vez, ele tornou vítima de seu próprio veneno, quando ele acabou comendo um biscoito que ele havia colocado veneno. Young foi preso quando seu professor investigou sua carteira uma noite depois da aula, com a suspeita sobre as experiências de Young. O professor descobriu venenos e notícias sobre prisioneiros famosos e vários desenhos de pessoas morrendo. Essas revelações levaram o professor a chamar a polícia. Young foi enviado a uma clínica de segurança máxima, mas isso não impediu que ele envenenasse o pessoal do hospital e colegas de celas, um dos quais acabou morrendo. Seu conhecimento era tão grande que ele podia extrair cianeto de folhas de louro. Young foi solto quando tinha 23 anos e foi morar com sua irmã.
e ele continuou envenenando suas vítimas, que na maioria das vezes eram colegas de trabalho. Young foi enviado de volta à prisão e lá ficou até a sua morte. Aos 13 anos de idade, Eric Smith era um menino solitário que sofria constantemente com provocações dos outros garotos por conta de suas orelhas grandes, óculos de lentes grossas que ele utilizava, sardas e cabelo vermelho. Mesmo não sendo motivo para um crime bárbaro, Eric descontou toda a sua fúria em um garotinho de 4 anos de idade, chamado Derek. Eric andava de bicicleta, próximo a um parque infantil, quando avistou Derek. Ele o chamou para brincar num pequeno bosque ali próximo. Lá, a pequena criança foi estrangulada, atingida com uma pedra na cabeça e sofreu violência sexual. Smith não soube explicar para a polícia sobre o que o levou a cometer tamanha barbaridade. Um psiquiatra o diagnosticou como transtorno explosivo intermitente, ou seja, uma condição na qual uma pessoa não consegue controlar a sua raiva. Smith foi condenado à prisão, onde permanece até hoje. Com 35 anos, ele teve sua liberdade condicional negada por 7 vezes. O que começou com uma simples faxina terminou com a condenação de um rapaz de 14 anos de idade chamado Josuel Phillips. Sua mãe resolveu limpar seu quarto uma manhã após ele ter ido para a escola. Foi quando ela percebeu uma mancha molhada debaixo da cama de seu filho e pensou a princípio que se tratava do vazamento de um cano. Ela colocou a mão embaixo da cama e sentiu algo gelado. Ligou uma lanterna que lhe mostrou o cadáver de Maddie Clifton, um vizinho de 8 anos de idade que havia desaparecido há 7 dias. As pessoas da comunidade, especialmente os pais do menino, mal podiam acreditar que ele poderia ter matado a criança, inclusive porque ele foi um dos vizinhos que se ofereceram para procurar a criança. Como ele era menor de 16 anos, Phillips não foi classificado para a pena de morte. Porém, ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Ele não disse quais foram seus motivos para matar. Ele disse apenas que acidentalmente atingiu a criança com um taco de beisebol e depois arrastou o corpo para seu quarto, onde a esfaqueou. Mas o júri não se convenceu e ele foi condenado à prisão perpétua e deve morrer na cadeia. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo no canal. Não deixe de se inscrever e receber nossos últimos vídeos. E se tem algum assunto que você gostaria de ver, é só deixar nos comentários. Um muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.